Vamos para a nossa próxima pauta, que está relacionada ao Sampaoli. Como assim o Sampaoli? Exatamente, ao Jorge Sampaoli, porque nesta segunda-feira, às 9 horas, né? Eles são por volta de 10h20, então às 9 horas da manhã, o Flamengo teve mais um treino marcado. Está tendo treino ainda, né? O treino ainda está sendo realizado, então temos mais ou menos aí um pouco mais de 1 hora e 20 de treinamento do Jorge Sampaoli, que é um momento decisivo para ele definir a equipe que vai enfrentar o Fluminense amanhã pela Copa do Brasil. O Flamengo tem algumas questões, né? Algumas dúvidas. Por quê? Porque o Matheus Cunha, Davi Luiz, Everton Cebolinha, Matheus França, Thiago Maia, são jogadores que deixaram o jogo contra o Bahia ainda no intervalo, né? Por questão de lesão, por questão de algumas dores. Então, esses jogadores são dúvida, principalmente Matheus Cunha e Davi Luiz. Matheus Cunha está com dores na coxa direita e no quadril, e o Davi Luiz está com dores musculares também na coxa direita. Então, são dois jogadores que vão realizar mais uma bateria de exames para saber se eles vão jogar ou não contra o Fluminense. No momento, as chances são remotas. De acordo, né, com a apuração do Coluna do Fla, a reportagem do Coluna do Fla, as chances são remotas de Davi Luiz e Matheus Cunha entrarem em campo contra o Fluminense. Vamos destacar que o goleiro, no primeiro tempo ainda contra o Bahia, ele, durante uma paralisação, né, ele acabou indo até a área técnica e recebeu uma massagem muscular, mostrando, né, durante a transmissão que ele já estava sentindo dores e que dificilmente voltaria para o segundo tempo. Outro jogador também, que foi o zagueiro, o Davi Luiz, na primeira etapa ele também caiu no gramado, sentou no gramado, sentindo muitas dores musculares. É bom destacar também que o Davi Luiz ficou uma série de jogos fora, como por exemplo contra o Racing e contra o Atlético Paranaense. Ambos os jogos foram fora de casa. Ele ficou no Rio de Janeiro para fazer controle de carga. O que seria esse controle de carga? Para fazer com que o Davi Luiz adquira ainda mais ritmo, fique melhor fisicamente. Porém, contra o Bahia, não adiantou muito. Ele sentiu dores musculares na coxa direita. Então, Matheus Cunha e Davi Luiz são dúvidas para o jogo e existem chances reais deles ficarem de fora para o jogo contra o Fluminense. Por outro lado, Matheus França, que sofreu uma pancada no joelho, e Cebolinha, que teve uma entorse no tornozelo esquerdo, eles não fizeram tantos exames assim, foi apenas uma reavaliação no CT e estão já recebendo aquele tratamento e devem ficar à disposição do Jorge Sampaoli para o jogo contra o Fluminense. Thiago Maia, que também deixou o jogo contra o Bahia, não estava com nenhuma lesão. Ele apenas sentiu cansaço, porque ele estava com problema, né, com dores no quadríceps da perna direita. Não tinha atuado por bastante tempo pelo Flamengo. Então, por aquela intensidade durante o primeiro tempo, ele acabou sentindo cansaço e pediu para ser substituído. Esses foram os motivos, né, das 5 substituições do Flamengo contra o Bahia. Agora, outro ponto também decisivo que o Sampaoli vai ver, a questão do Pedro, do Varela e do Gerson. O Gerson, provavelmente, a tendência é que ele seja relacionado para o jogo contra o Fluminense. E o Gerson, que se machucou antes do jogo contra o Botafogo, com dores, né, musculares no adutor da coxa esquerda, também sentiu dores e desde então tem se recuperado, né, com os fisioterapeutas, com o departamento médico do Flamengo. A expectativa era que ele fosse relacionado para o jogo contra o Bahia, porém a comissão técnica do Flamengo preferiu que ele ficasse no Rio de Janeiro para ficar, né, se preparando para o jogo contra o Fluminense. Então o Gerson, provavelmente, a tendência é que ele seja relacionado para o jogo contra o Fluminense, assim como o Varela, que o Varela também tem treinado normalmente. Então a tendência é que ele também seja relacionado para o jogo contra o Fluminense, assim como o Gerson. As questões mesmo, as dúvidas, estão relacionadas a Felipe Luiz e principalmente a Pedro. Felipe Luiz também está se recuperando de dores na panturrilha, já está na fase de transição no campo, tem treinado também, porém a comissão técnica tem um pouco mais de cautela com o Felipe Luiz. Por quê? Por conta da idade avançada. O Felipe Luiz já tem uma idade avançada e, consequentemente, demora um pouco mais para recuperar de lesão. Então, como ele já perdeu muitos jogos na temporada, muito por conta de lesão, seja lesão no joelho, seja lesão na panturrilha,
a comissão técnica do Flamengo tem um pouco mais de cautela e vai esperar o Filipe Luís adquirir o 100% da forma física para voltar a relacionar o jogador e, claro, o jogador voltar a entrar em campo. Lembrando que o Flamengo, no momento, só o Ayrton Lucas na lateral esquerda está à disposição do Jorge Sampaoli. Então o Filipe Luís tem um pouco mais de cautela, né? A comissão técnica do Flamengo, o departamento médico, estão um pouco mais cautelosos em relação ao Filipe Luís. Já o caso Pedro já é um caso um pouco mais difícil. Por quê? Porque o Pedro sofreu uma lesão de grau 1, que ele precisa ficar cerca de 10 a 15 dias afastado dos gramados por conta da lesão, né? Na coxa, na adutor da coxa. Então, por conta disso, como ele se machucou contra o Goiás na quarta-feira, no jogo contra o Fluminense, que será amanhã, vão ter cerca de 6 dias só desde que o Pedro sofreu a lesão. Então, fica, né? Como eu falei, o Pedro precisaria de 10 dias para voltar a jogar. Amanhã faz 6 dias apenas. Então, é um tempo muito curto para o Pedro ficar à disposição para o jogo contra o Fluminense. O Pedro tem se recuperado bem, tem feito tratamentos intensivos com o departamento médico do Flamengo e não está descartado ele ser relacionado para o jogo. Porém, a tendência é que ele acabe ficando de fora, pensando já nos próximos jogos do Flamengo. O Flamengo tem jogos muito importantes contra o Corinthians, tem um jogo de volta ainda contra o Fluminense. O jogo de amanhã é apenas jogo de ida, então ainda tem o segundo jogo. Então não adianta colocar o jogador em campo e acabar piorando, né, podemos dizer, a lesão e ele ficar mais tempo do que era necessário. Então a comissão técnica e o departamento médico trabalham em conjunto pensando nisso, visando esse momento. Se é importante o Pedro, que está há pouco tempo se recuperando da lesão, ir a campo e acabar podendo piorar a lesão ou deixar ele de fora, se tratando para que no jogo contra o Corinthians, que como eu falei, o jogo contra o Corinthians vai ser no domingo, às 4 horas da tarde no Maracanã, ele possa estar à disposição e aí sem problemas de acabar piorando a lesão, né? A lesão que tem no adutor da coxa, e aí ficar à disposição para o restante da temporada. São coisas que o Sampaoli, junto com o departamento médico do Flamengo, estão trabalhando em conjunto nessa segunda-feira e também nessa terça-feira, na parte da manhã, horas antes, né, do jogo contra o Fluminense. São aspectos que o Flamengo está trabalhando para saber qual equipe vai a campo contra o Fluminense e quais jogadores vão ficar de fora da relação para o primeiro clássico da Copa do Brasil. Então, são questões muito importantes que precisam um pouco de cautela e paciência para conseguir entrar em campo muito bem fisicamente o Flamengo e, claro, conseguir uma boa vantagem, uma boa vitória no Clássico Carioca contra o Fluminense. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo! Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha pra geral, comente bastante, queremos te ouvir. Aqui você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo e tem o Pode Fla, o podcast da nação. É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras!